Bom, passamos à última apresentadora, ela não tem. Isto é a Amélia Ramos. Amélia, obrigada por ter vindo, pela sua Olá, presença. bom dia. Bom, a Amélia também fez o mestrado em Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro, está também neste momento num programa doutoral, é estudante de doutoramento, e portanto é com muito gosto que a recebemos aqui e acabamos de ouvir. Obrigado, Amélia, pode começar quando quiser. Obrigada então, bom dia a todos. Eu vou apresentar um trabalho intitulado 3D Printed Antenna for Satellite Communication Systems. Este é o sumário da minha apresentação, contém uma introdução ao contexto e ao problema que nos propomos a resolver, seguida a implementação, nomeadamente apresentando a antena que desenhamos, os resultados obtidos com este protótipo e as conclusões que podemos retirar com este trabalho. Todos aqueles que estão mais atentos à comunidade científica, acho que já conseguem facilmente afirmar que a importância das comunicações via satélite é já inegável, mas o mesmo também pode ser dito sobre a tecnologia de impressão 3D, e neste trabalho nós tentamos combinar ambos os temas. Essencialmente potenciado pela distribuição massiva dos satélites LEO, os serviços de satélite têm de se tornar mais flexíveis, mais fáceis de produzir e essencialmente mais baratos. E isto provoca algumas restrições às antenas utilizadas neste tipo de sistemas, nomeadamente relativamente à sua simplicidade, ao seu tamanho e ao seu peso. E nós propomos, utilizando a tecnologia de impressão 3D, a provar que esta tecnologia pode ser uma mais-valia no contexto das comunicações espaciais. Avançando agora para a implementação realizada. A antena que nós desenvolvemos é uma antena corneta piramidal, semelhante à aqui representada, desenhada para operar a 28 GHz. O filamento que optamos por adquirir é um filamento com o nome Electrify, é um filamento condutor, cuja condutividade é que aqui apresento. E a impressora que decidimos utilizar é uma Ultimaker 3 Extended, semelhante àquela aqui mostrada. Tendo como base os parâmetros fornecidos pelo fabricante do filamento, foi possível simular eletromagneticamente esta antena no CST e as dimensões finais estão já aqui representadas na figura. Após as simulações e validação das mesmas, foi possível construir o protótipo que está aqui representado numa fotografia real. O tempo final de impressão foi de 12 minutos e esta antena não precisa de nenhum tratamento pós-impressão para estar perfeitamente funcional. Por pesar apenas aproximadamente 1 grama, o custo dela ronda 1,78 €. Vou avançar agora para os resultados obtidos com esta mesma antena, começando pelo coeficiente de reflexão, que está aqui destacado neste gráfico. Percebemos que a largura de banda obtida foi de 16,52 GHz, ou 58,6%, e os resultados parecem-nos satisfatórios. Relativamente ao ganho e ao diagrama de radiação, tenho aqui o diagrama 3D obtido em simulação, cujo o ganho máximo foi de 13,6 dBi, e as medições mostraram uma clara semelhança na representação polar entre o diagrama simulado e o diagrama medido. Relativamente ao valor absoluto do ganho medido, ele foi de 11,97 dBi à frequência de operação de 28 GHz. Pelo gráfico, que representa a variação desse mesmo ganho em função da frequência, vemos que há algumas semelhanças, nomeadamente o aumento do ganho em função da frequência. No entanto, as medições apresentam sempre um valor ligeiramente abaixo da simulação. Com estes resultados que acabei de mostrar, foi possível retirar algumas conclusões sobre este trabalho, nomeadamente que efetivamente a tecnologia de impressão 3D possibilita a prototipagem rápida e de baixo custo de antenas. Conseguimos também validar o facto deste filamento condutor, neste caso o Electrify, apresentar um comportamento razoável na zona de propagação das ondas milimétricas, e ainda conseguimos, mais importante ainda, conseguimos perceber que, tendo uma impressora 3D e o filamento adequado, um elemento radiante pode ser substituído, o que nos parece uma solução muito interessante para cenários de contexto real. Não posso terminar agradecendo a atenção, principalmente sendo a última a apresentar.
e passo a palavra. Obrigada. Obrigado, Amélia, pela sua intervenção. Eu tomava aqui a liderança aos meus colegas e começava já por pôr a seguinte questão. Vamos ver, este filamento, o Electrify, é o que é utilizado na técnica de Fused Filament Fabrication. Você diz que utilizam 1 grama, mas vamos ver, isto inclui a totalidade da antena? A antena final pesa 1 grama? Exatamente. É toda feita neste filamento, Electrify? É exclusivamente feita neste filamento. Com 1 grama. Uma antena que tem 2, digamos, 2 por 2 centímetros, grosso modo, não é? Muito Exatamente. bem. Pronto, a minha dúvida é esta, quer dizer, de facto, esta técnica não obriga a pós-processamento, pós-printing, não é? Mas eu tenho dúvidas relativamente ao rendimento destas antenas, ao rendimento energético. Quer dizer, pronto, a minha dúvida é... Do ponto de vista da eficiência. Exatamente, a eficiência. Quer dizer, este filamento garante-nos uma eficiência aceitável face a antenas, por exemplo, em aço ou em cobre, não é? Que maciço. Mais tradicionais, claro. Exatamente, essa é a minha dúvida. Há alguma ideia? Você não... Bem, tem aqui os ganhos são aceitáveis, mas pode dar uma palavrinha sobre a eficiência? Percebo. Claro que sim. Eu percebo perfeitamente a pergunta, agradeço e acho que realmente é uma questão muito pertinente, principalmente quando se pensa construir um sistema de comunicações móveis mais eficiente, mesmo do ponto de vista energético. De facto, há essa questão. Nas simulações, eu tenho de facto os valores de eficiência simulados, infelizmente a medição não foi possível realizar. Na simulação, o dado que temos é de 90% à frequência central, ou seja, a 28 GHz temos uma eficiência de 90%, mas nós sabemos que há diferenças entre aquilo que, e já termos trabalhado também na caracterização do material depois de impresso, sabemos que há ligeiras diferenças entre as características do material depois de ser impresso e antes da impressão. Portanto, o processo ali de aquecimento e de fusão do material provoca ligeiras diferenças nas propriedades elétricas do mesmo. E nesse sentido, eu não consigo dizer que a eficiência, não consigo afirmar com toda a certeza que a eficiência na prática será muito próxima da simulada. Realmente o dado que temos é simulado, no entanto, pelos resultados que obtivemos, não nos parece, nomeadamente o resultado do ganho em função da frequência, que está bastante coerente com a simulação, nomeadamente no comportamento da mesma com a frequência, não é? Portanto, não nos parece levantar suspeitas desse ponto, mas percebo a pergunta, sem dúvida. Muito bem. Já agora outra questão é também em relação ao S1, portanto o return loss, há uma grande divergência entre os valores simulados e os valores medidos, embora depois, como se diz aqui, isso não tem consequências, está dentro das margens, mas há aqui uma grande divergência, Amélia, a que é que se deve isto? De facto, existe alguma divergência. Se estes picos do S1 simulado não surgissem, que nós ainda não conseguimos perceber a origem deles na simulação, poderá ter a ver com alguma questão na estrutura ou algo semelhante que ainda não conseguimos justificar. De facto, o range, excluindo estes picos, assemelha-se bastante. Portanto, se repararmos aqui a zona onde a antena simulada passa pelos menos 10 dB e aqui da mesma forma, existe de facto essa semelhança. No entanto, eu acredito que a diferença mais notória será aqui na zona dos 28 GHz, que na simulação temos uma ressonância clara e depois nas medições é o resultado que está aqui. De facto, existem algumas divergências, isto para nós é uma novidade, a utilização do filamento, as características que utilizamos para imprimir esta antena, nomeadamente a velocidade de impressão, a temperatura de impressão, a temperatura da cama quente, todos esses parâmetros que são bastantes, estão também a ser trabalhados e a ser pensados, e nesse sentido poderá haver alguma coisa no processo que possa estar aqui a originar alguma coisa na estrutura que provoca estas divergências. É nesse sentido que estamos também a trabalhar e que pensamos que isto poderá ser justificado. Ok, Amélia, muito obrigado. Eu dava a palavra aos meus colegas de júri, não sei se querem pôr também alguma questão à Amélia. A minha questão era precisamente esta dos picos e foi agora respondida.
eu daria a oportunidade ao Pedro. Pedro, não sei se... Sim, bom dia Amélia, muito obrigado pela apresentação e já agora pelo artigo e pela contribuição. Este trabalho puxa do interesse e do desafio, da expectativa que nós podemos ter, deixa aqui muita expectativa no ar. Eu tenho várias perguntas, não vamos ter tempo para tocar nelas todas, mas uma delas prende-se com uma vertente de implementação técnica, que especificamente com o conector SMA. Já percebemos que nós com a antena conseguimos dar conta dela. Eu não estou a ver como é que nós no espaço conseguimos ter conectores SMA à disposição. Foi estudado de uma outra forma qualquer de fazer esta alimentação com o elemento ativo, ou há alguma possibilidade de o fazer? Percebo, mais uma vez, obrigada pela pergunta. É algo que já nos questionamos, porque realmente parece-nos que poderá ser um problema. Nesse sentido, não foi estudada uma alimentação com um elemento ativo. Nós ainda estamos a tentar perceber que material temos em mãos e as potencialidades do mesmo. Posso, por exemplo, avançar que estamos a tentar estudar estruturas que tipicamente são antenas impressas, ou seja, dipolos e outro tipo de estruturas, para tentar a caracterização do material depois da impressão e que tipo de impacto é que a impressão tem mesmo no comportamento do material, para depois então pensarmos nas fases seguintes, nomeadamente na alimentação, que num contexto real, especificamente no espaço, poderá, claro, ser um problema. Ok, obrigado. Eu tinha aqui, como digo, isto é um trabalho que aguça desculpem o som de fundo, mas estar em casa é complicado. Poderíamos aplicar este conceito também à implementação de arrays de antenas? Careceria isso de termos múltiplos filamentos? Uns comentários só nesse sentido, se puder. Obrigado. A questão, obrigada mais uma vez. A questão dos múltiplos filamentos, lá está. Agora, como eu estava a referir, nós estamos a estudar a implementação de algumas estruturas, nomeadamente impressas, reproduzir antenas impressas, mas exclusivamente impressas em 3D, e nesse sentido a utilização de dois filamentos, um que tenha um comportamento como um dielétrico e o outro que tenha um comportamento condutor, neste caso o Electrify. A utilização destas antenas nos arrays parece-nos uma mais-valia enorme, principalmente se a posteriori se perceber se há algum elemento que esteja a ter um comportamento anómalo, a sua substituição poderá ser mais rápida e mais fácil, uma vez que podemos produzir exclusivamente um elemento ou não. Portanto, aqui a impressão 3D dá-nos bastante flexibilidade nesse sentido. É claro que isto é apenas um elemento e não poderia ser usado isoladamente no contexto das comunicações via satélite, não é? Mas será uma primeira fase. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Amélia. Ora bem, obrigado, Amélia, também pela sua participação.